Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da perseguição light que o STF está tentando. É isso daí mesmo que vocês ouviram. A impressão que dá é que o STF tem buscado dar uma maneirada nas coisas, né? A gente tem, por exemplo, o arquivamento da questão dos imóveis da família Bolsonaro. Você lembra disso? Que a televisão inventou uma história de que a família Bolsonaro tinha comprado não sei quantas casas com dinheiro vivo e não sei o que lá, e a gente falando esse tempo todo que era uma besteira, que o que estava escrito era em moeda corrente quer dizer que é em reais, não quer dizer que é dinheiro vivo. E, de novo, era a família de Bolsonaro, eram primos e tios e um monte de gente. O Bolsonaro em si não tem nada disso. Mas, no entanto, a televisão fez essa coisa toda. Estão arquivando a parada. A questão da importunação da baleia, joias sauditas, cartão de vacina, enfim, o STF parece que está voltando atrás em algumas coisas. Vamos entender por que eles estão fazendo isso? Porque, de novo, não quer dizer que eles não queiram prender Bolsonaro. Vocês sabem, a essas alturas eles precisam considerar Bolsonaro culpado, eles precisam que tenha um golpe de Estado, senão não tem como justificar todas as arbitrariedades que eles estão fazendo. Mas por que abrir mão desses outros casos? Por que encerrar esses outros casos, né? Eles poderiam condenar Bolsonaro pelo golpe e manter esses casos todos para, sei lá, poder culpar ele por outras coisas, né? O problema é aquilo que a gente vem falando. Estava mais do que óbvio que está havendo perseguição contra Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Nicolas Cage brasiliano. Por favor, deixe o seu like e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF quer só uma perseguição light, ele não quer uma perseguição muito pesada. Por quê? A verdade é que estava dando na pinta, né? E não tem como não dar na pinta, porque o que o STF estava fazendo com o Bolsonaro, ou está fazendo com o Bolsonaro, é claramente uma perseguição. Lembra que essa história toda começou quando Bolsonaro saiu do governo e não tinha o tal golpe, né? E eu falei para vocês, o pessoal queria que Bolsonaro tentasse um golpe, queria que fizesse alguma coisa, porque eles ficaram 4 anos acusando o Bolsonaro de ser golpista. Quando Bolsonaro perdeu a eleição e saiu e Lula entrou, né, como é que fica essa acusação de golpismo e coisa e tal, né? Daí que eles começaram a correr atrás de tudo de Bolsonaro. Inventaram o negócio de joias sauditas, de cartão de vacina, de não sei o que lá, um monte, a BIM paralela, tentaram um monte de coisa para ver o que conseguiam atingir de Bolsonaro e não chegavam a lugar nenhum. Vocês lembram que no final das contas, o cartão de vacina foi a parada que iniciou a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. E é curioso o pessoal falar isso daqui, porque justamente o fato da apuração do cartão de vacina ter sido arquivado agora pelo Alexandre de Moraes e pelo Gonê, né, mostra claramente como é que isso foi perseguição. O caso do cartão de vacina foi claramente uma tentativa de pegar alguma coisa. Aí pegaram o celular do Mauro Cid e tentaram, a partir daí, conseguir provas de alguma coisa, tentaram achar alguma coisa. Queriam forçar o Mauro Cid. Foi a estratégia do Coelhinho, né? Eu já contei para vocês o caso do Coelhinho um monte de vezes aqui. E bateram no Coelhinho até o Coelhinho confessar alguma coisa que eles queriam que confessasse. Queriam justamente que dissesse a questão do golpe do Bolsonaro, né? E o curioso é que num primeiro momento nem funcionou, né? Eles acusaram o Mauro Cid, coisa e tal. O Mauro Cid não quis falar nada porque não tinha nada mesmo para falar, não tinha nada demais. No final das contas, ameaçaram o pai do Mauro Cid, a esposa do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid, ameaçaram a família inteira dele. Aí o cara acabou fazendo a delação premiada e fez 8 versões de delação premiada, porque a Polícia Federal queria mais informações para poder construir essa ficção científica toda, né? Mas, de novo, isso não explica por que agora que eles aceitaram a denúncia contra Bolsonaro, por que eles fizeram todos esses recusos, que foi ao mesmo tempo aqui. Isso aqui é tudo agora, 4 de abril, a PGR manifesta por arquivamento da investigação sobre imóveis da família Bolsonaro. De novo, a gente sabia que não tinha nada nesse negócio. Eu falei desde o primeiro momento, quando falaram do caso da família, não, porque os imóveis da família Bolsonaro. Aí eles botam a imagem do Bolsonaro e dos filhos. Mas essa família que eles estão falando aqui não é a família do Bolsonaro só, é a família estendida. Tem primo, tio, não sei o que lá. Precisaram botar um monte de gente para chegar num patrimônio que chamasse atenção, que pudesse virar um escândalo, né? E mesmo assim não tinha nada de errado. Aí o que eles inventaram? Não, que comprou com dinheiro vivo. Por quê? Porque na compra e venda estava dizendo que era em moeda corrente. Caraca, bicho, puta que pariu. Qualquer pessoa que comprou um imóvel na vida sabe como é que é isso. Moeda corrente quer dizer em reais.
Você pagou em reais. Pagou ao vivo, com nota de real? Não, pagou em reais com um cheque administrativo, com um cartão, com alguma coisa assim, mas pagou em reais. Então, ou seja, é isso que quer dizer em moeda corrente, né? Não foi em dólares, por exemplo, poderia ser em dólar. Putz, você pode comprar um imóvel no Brasil e dizer que está pagando com não sei quantos dólares americanos. Não, em moeda corrente, o real, que é a moeda corrente do Brasil. No final das contas, não tinha nada nesse caso todo. Fizeram estardalhaço com essa coisa toda. E, de novo, queriam achar alguma coisa, queriam que alguém da família Bolsonaro falasse alguma merda contra Bolsonaro para tentar puxar alguma coisa contra ele, né? Às vezes eu tenho a impressão, cara, que o grande problema que o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília tem com o Bolsonaro é justamente o fato dele não ser corrupto. Porque, como eu já expliquei para vocês, né, quando, por exemplo, acusam o Hugo Mota de corrupção lá, para ele não pautar a anistia, eles fazem isso por quê? Porque, né, todo mundo lá é corrupto, todos os deputados são corruptos, a galera toda de política em Brasília é corrupta. E para o pessoal dessa elite aristocrática, isso é uma tranquilidade. Por quê? Porque se a pessoa começar a sair fora da linha, você puxa um caso de corrupção desse, tem um monte mesmo, escolhe o mais conveniente para puxar o caso de corrupção ali, puxa o caso de corrupção e resolvido o problema. O medo que eles têm de Bolsonaro é justamente que eles olharam, caramba, qual é o caso de corrupção de Bolsonaro? Não tem, caramba, esse cara tá com defeito, esse cara a gente não consegue controlar ele, por isso que eles ficaram apavorados com a vitória do Bolsonaro, tiveram que inventar um negócio do nada, né? Inventaram isso daqui. Aí o caso de importunação da baleia jubarte, também já foi arquivado o caso de importunação da baleia jubarte. Que coisa mais idiota do mundo, né? E, no entanto, falaram isso. Saiu no Jornal Nacional que Bolsonaro importunou a baleia jubarte, que isso é um crime ambiental, que não pode, que não sei o que é lá. Joias sauditas. A gente já falou também, o TCU já decidiu que as joias sauditas são patrimônio do Bolsonaro mesmo. Ele podia ter vendido, podia ter dado, podia ter jogado fora, ele podia fazer o que ele quisesse com as joias sauditas. Aí você vê um monte de gente falando, não, porque Bolsonaro, que as joias sauditas e não sei o que é lá. Caramba, o Lula fez muito pior. O Lula fez com containers inteiros de coisas, né? E lembra, o que o TCU falou é qualquer coisa que seja usável, pessoal, personalíssimo, é realmente do presidente. Então, joias, relógios, canetas, coisas de uso pessoal. Mas estátuas, quadros, obras de arte e coisa e tal, não são não, é da presidência da República. E você lembra do crucifixo que o Lula levou, né? O Lula desobedeceu essa regra do TCU e ninguém tá nem aí para isso, porque o crucifixo não é de uso pessoal. O crucifixo é uma obra de arte, é um negócio que você bota, ou um instrumento, uma coisa religiosa, né? Mas de qualquer forma não é uma coisa de uso pessoal. E o Lula levou o crucifixo da presidência da República, né? Então, ou seja, todos esses casos agora, o pessoal está tirando fora. Mas, de novo, aí você pergunta, por que eles estão tirando aqui? O cartão da vacina, né? A gente sempre falou, Bolsonaro não usou o cartão de vacina, todo mundo sabia que ele não tinha se vacinado e ele não usou o cartão de vacina para ir em lugar nenhum e não precisava disso. Aliás, eu já falei para vocês, eu na época da Covid aqui, eu não me vacinei. Mas em 2023, quando eu fui viajar para a Europa, né, eu fui para a Ucrânia, depois fui para Portugal e coisa e tal, eu falei, pô, eu vou me vacinar, porque eu não sei como é que tá lá na Europa, se o pessoal tá exigindo cartão de vacina, não sei o que lá. E de novo, a minha crítica à vacina da Covid só que é inútil, porque eu já tinha pego a doença. Não tem vacina que seja melhor do que uma imunização natural com a doença, né? Mas enfim. Mas para não criar confusão, eu falei, não, vou lá, me vacinei, tomei as 2 doses da vacina e coisa e tal. E vou te falar um negócio, sabe em que momento que me pediram o cartão de vacina? Só no avião, quando eu estava voltando para o Brasil. Em outro momento nenhum foi pedido isso, não foi pedido quando eu cheguei na Europa, quando eu cheguei na Ucrânia, quando eu saí da Ucrânia, quando eu saí da Europa. Aí quando eu fui pegar o avião para voltar para o Brasil, aí pediram o cartão de vacina para eu voltar para o Brasil. Para você ver a inutilidade, o absurdo que construíram em cima desse negócio de cartão de vacina. O Bolsonaro viajou para fora, não teve problema nenhum, e não tinha problema em nenhum lugar nenhum mesmo com questão de cartão de vacina, né? E o pior dessa história toda é isso, ou seja, por que o STF está voltando atrás desse negócio? Porque ficou bonzinho e coisa e tal? Não. Porque, mais uma vez, eles estão preocupados, os casos estão furando a bolha, as pessoas estão percebendo que o que o STF está fazendo é claramente uma perseguição ao Bolsonaro. Ficaram tentando inúmeras coisas, até que no cartão de vacina conseguiram lá a confissão do Mauro Cid, que foi obrigado a confessar para não botarem o pai dele na cadeia, a irmã dele na cadeia, a mulher dele na cadeia, a filha dele na cadeia, e aí pegaram esse troço todo, ou seja, isso é o tamanho do sufoco que esse pessoal passou, o absurdo jurídico que foi essa sanha contra Bolsonaro. Tudo isso
porque eles sabem que Bolsonaro vai ganhar de novo. O que eles não estão percebendo é que toda essa ação contra o Bolsonaro, no passado, isso teria funcionado. No passado, quando você tinha informação centralizada, isso ficaria na história como, Bolsonaro era corrupto mesmo, era um golpista mesmo, e pronto, e ficava assim. Na era da informação descentralizada e distribuída, não vai ficar assim. Não tem esse negócio. O Alexandre de Moraes está comprando uma confusão para ele mais adiante. É só isso que ele está fazendo com essa história toda. Por mais que esteja voltando atrás em alguns pontos menores aqui, está ficando claro para todo mundo a perseguição óbvia a Bolsonaro. Não existe perseguição light. Perseguição é perseguição. É crime.